Bom dia! Estamos de volta com a nossa classe de mulheres adoradoras e estamos estudando, o livro de Hebreus neste mês. E nós vamos então neste domingo dar continuidade ao nosso estudo, aquilo que nós estamos aprendendo a respeito do Messias, de Jesus, do nosso sacerdote, aquele que fez a expiação, aquele que tem guardado as nossas vidas e tem nos protegido, trabalhado no seu ministério em nossas vidas e também em toda a humanidade. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 7, 8, 9 e 10. E vamos ver então qual é a mensagem do livro de Hebreus para nós no tempo de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. Para que esta mensagem pode trazer, o que ela pode trazer para nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreu, eles nos ensina que temos uma aliança melhor, que temos um mediador melhor, uma esperança melhor, que temos promessas melhores, uma pátria melhor, um sacerdócio melhor. Nós temos bênçãos melhores e isso nos assegura que nós temos uma redenção que é eterna, uma salvação que é eterna, uma lembrança que é eterna e uma herança que é eterna. Hebreus, ele faz uma série de advertências também contra o pecado da apostasia. Uma pessoa que professa ser cristã, que associa-se a uma igreja e depois se afasta de Cristo e se associa aos inimigos do Senhor, diz a palavra que é impossível ser renovado ao arrependimento. A Epístola dos Hebreus também nos encoraja a sermos verdadeiros cristãos e andarmos pela fé e não pela visão. Pois esta é a vida que agrada a Deus. E ele também nos encoraja a permanecermos firmes diante dos sofrimentos, não importam quais sejam eles que estejam sobre a nossa vida. Então ele também nos pede que nós possamos continuar no meio das provações e também das perseguições, que possamos receber o prometido galardão. Então nós precisamos continuar tendo fé, permanecemos firmes mesmo no meio dos sofrimentos, das provações e das perseguições, para que nós possamos então receber o nosso galardão prometido. Essa é a mensagem de Hebreus para os dias de hoje, Mas nós vamos orar para dar continuidade então de capítulo a capítulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor é o motivo e a razão da nossa existência, do nosso existir, do nosso mover, do nosso sentir, do nosso pensar. Tu és, Senhor, a razão, Tu és o autor, Tu és o consumador da fé, da esperança que nós temos e do amor que desejamos revelar em Ti. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Sua presença, pedindo que Teu Espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de revelação, nos traga, Senhor, o entendimento a respeito desta palavra poderosa, desta obra poderosa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E que isso, Senhor, possa entrar em nossas mentes e nos nossos corações e nos trazer, Senhor, fé e esperança, que tenhamos dias melhores. Lembrando, Pai, que o Senhor diz nesta palavra que o Senhor estaria conosco e que o Senhor jamais nos abandonaria. Então é nesta fé que nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, nesta manhã, te pedindo a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento e abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos e dá entendimento ao nosso coração, para que possamos continuar perseverando na fé, mesmo em meio às dificuldades que estamos vivendo. Porque um dia, Senhor, nós receberemos, Senhor, esta recompensa, este
galardão precioso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e abençoa todos que estão ouvindo, Senhor, este devocional, que eles sejam alcançados por esta obra poderosa. Em teu nome nós pedimos. Amém. Então, nós vamos hoje fazer, então, o resumo, né, do capítulo 7, e nós usamos, então, o capítulo 7 de Hebreus, o tema, o sacerdócio de Melquisedeque, era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Nós falamos alguma coisa a respeito do sacerdócio de Melquisedeque. Mas hoje nós vamos entrar, então, mais neste capítulo. Ele fala mais propriamente. O 6, ele fala algumas coisas, mas o 7, ele traz as explicações que nós precisamos. Então, esses capítulos, esse capítulo, né, é um discurso, então, ampliado sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, né? O nosso sacerdote intercessor, né, diante do Pai, como foi demonstrado pela superioridade da sua ordem, do seu conserto, do seu ministério e também do seu sacrifício. Então, tudo o que ele fez foi superior àquilo que foi feito na antiga aliança, no antigo concerto, né? Ele veio de uma ordem diferente, seu conserto foi diferente, seu ministério também foi diferente e também o seu sacrifício. Então, o sacerdócio levítico, né, dos judeus se baseava em uma ordem que era a ordem de Abraão, de Arão, né, que Deus tinha dado. O sacerdócio de Jesus, ele baseia-se em outra ordem, que fala aqui, então, que é a ordem de Melquisedeque. Este misterioso Melquisedeque, ele aparece lá em Gênesis capítulo 14, e nós vamos lá. Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 20. Gênesis 14, de 18 a 20. Só um momentinho. Então, 14, de 18 a 20, nos diz assim: Melquisedeque abençoa a Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e deu-lhes e tudo o que lhe deu nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão, então, o dízimo. E então, nós vimos aqui esta ordem, né? Esta primeira vez que, então, esse misterioso Melquisedeque, então, é mencionado na palavra de Deus, quando Abraão venceu. Então, Deus deu vitória para Abraão e ele foi, então, oferecer o seu dízimo. E não foi mais, então, mencionado o nome de Melquisedeque até novamente ser através de uma promessa messiânica que foi feita no Salmo 110, versículo 4, que diz assim, Salmos 110, versículo 4, que nos diz: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esta é uma promessa messiânica, né? Lá do Salmo 110, versículo 4, que é a segunda vez, então, que se fala sobre Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. A ênfase aqui está em uma palavra, para sempre. O autor de Hebreus, então, ele recorre a esse testemunho do Antigo Testamento para mostrar que a ordem de Melquisedeque, ela era para sempre, era eterna em sua origem, né? Que veio do céu, Deus eterno, mas também com seu alcance, era para a eternidade toda. Melquisedeque, ele compartilhou, então, dos atributos divinos de eternidade, justiça, paz e soberania. Então, a ordem que
a ordem de Melquisedeque é superior por causa disso. Ela é eterna, ela fala de justiça, ela fala de paz e ela fala de soberania. A sua eternidade evidente, né, no fato dele ser um sacerdote para sempre. Se é para sempre, é porque ele não morre, porque ele permanece para sempre. Quer dizer, ele não tem princípio e ele também não tem fim. Na sua justiça é evidente que o seu nome é visto que Melquisedeque. Então nós vemos todos esses atributos dele no seu nome. O seu nome em hebraico significa Rei da Justiça. Sua paz é evidente pelo fato que ele também é declarado aqui no texto de Gênesis que ele é rei de Salém. Rei de Salém significa Rei da Paz. E a soberania de Melquisedeque foi reconhecida então por Abraão, que pagou a esse rei e sacerdote, o dízimo de tudo que tinha quando terminou vitorioso na guerra. Até porque no Antigo Testamento reis não poderiam ser sacerdotes. Então nós sabemos que este homem, né, ele era exatamente aquilo que Cristo iria ser. A soberania de Melquisedeque foi reconhecida por Abraão. Se Abraão reconheceu então a superioridade de Melquisedeque, ele pagou o dízimo, então Israel deve fazê-lo também. Então o autor argumentou que o sacerdócio levítico era inferior ao de Melquisedeque, porque o menor sempre é abençoado pelo maior. A soberania de Melquisedeque é refletida na sabedoria do Filho de Deus, porque enquanto o sacerdote levítico era legitimado pela lei, né, do mandamento, o sacerdócio de Cristo era legitimado pela virtude de uma pessoa incorruptível. Então aqui nós temos exatamente nesse capítulo mostrando que a ordem de Melquisedeque era exatamente aquilo que Cristo iria ser e fazer na nova aliança. Ali nós estamos vendo a sombra, né, ou a imagem daquilo que nós encontraríamos então na nova aliança, neste Novo Testamento. Já no capítulo 8, nós podemos resumir este capítulo pensando no seguinte: o que o autor quer nos ensinar? Que o antigo pacto, né, na antiga aliança, era um símbolo apenas transitório, mas Cristo é mediador de um pacto melhor, porque não é apenas transitório, ele é eterno, ele não é transitório, na verdade ele é eterno. Então nós temos aqui, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, a qual Cristo é o mediador. Capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existiram aqueles que ofereceram dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque aquela primeira aliança tivesse sido desfeita, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz: eis que aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir de fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias.
Imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração, e as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada então a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está então prestes a desaparecer. Então este é o capítulo 8, e o autor trata aqui então das fontes autorizadas dos sacerdócios, né? Normalmente conseguia-se autoridade para os sacerdotes de acordo com de acordo com um concerto, com uma aliança, ou algum tipo de mediação, ou uma confirmação de um juramento. Era que é feita, então, a confirmação ou a autorização para o sacerdócio. Aqui o autor, então, cita Jeremias 31, dos versículos 31 a 34, para falar, então, quando foi que Deus, então, instituiu uma aliança diferente. Então, Jeremias 31, versículos de 31 a 34. Vamos ver. Diz assim, então, a palavra de Deus. Firmada uma nova aliança em Israel. Então, depois daquela aliança feita lá com Arão, com Moisés, firmada uma nova aliança com Israel. Eis aí vem dia do Senhor em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela sua mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles então serão o meu povo. E não mais ensinareis a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Então, nós temos aqui, o autor observa que o antigo concerto, então, entre Deus e Israel era dependente, naquele tempo, né, do juramento dos homens, que infelizmente eles nunca cumpriam as suas palavras, os seus concertos, as suas alianças. Mas esse novo concerto, ou essa nova aliança prometida por Deus, por meio de Jeremias, era então uma aliança, um concerto diferente, porque o juramento aqui era feito pelo Senhor e não pelos homens. Então ele começa: eu juro por mim mesmo, farei por amor do meu nome, eu farei esta aliança. Então é feita por ele a promessa, visto que Deus confirmou então esta aliança com o seu próprio juramento, que faria pelo seu próprio nome, por ele mesmo. Então ele ficou eternamente garantida que nós teríamos um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto para a vida da humanidade. Deus disse que seria misericordioso para com seu povo, e por isso poria, pela sua misericórdia, pelo seu favor imerecido, pela sua graça, ele pôs então a lei no coração do homem, colocou na mente e no coração deles. Por isso que não importa se você conhece ou não a palavra de Deus, quando nós nascemos, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. A culpa, ela já está lá. Não importa se você, quando nós nascemos, somos bebês, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e a culpa já vai se instalando na nossa vida. E enquanto nós não encontramos Jesus, que expia a nossa culpa, enquanto nós não nos arrependemos dos nossos erros, nós não temos uma consciência purificada.
Então é importante a gente entender isso, que Deus colocou na mente e no coração dos homens as suas leis. Então não terão desculpas diante de Deus que não sabiam, porque todos nós sabemos. Então, por causa desse juramento divino, esse novo concerto é o melhor concerto. Então, o primeiro concerto, como diz ali, né, no texto, foi tornado velho, envelheceu e perto estava de acabar. Então, o sacerdócio baseado no antigo concerto era desempenhado por sacerdotes que não podiam continuar no ofício porque eles morriam. Mas o sacerdócio do novo concerto, né, que é o Cristo, ele vive para sempre. E ele está, né, ele é eterno, um sacerdócio eterno que vive para sempre e ele vive sempre intercedendo por nós. O sacerdócio, né, do antigo concerto era desempenhado por sacerdotes que tinham as suas fraquezas, como disse no versículo 28. Mas o sacerdote Cristo, que é do novo concerto, ele foi constituído perfeito e também para sempre. Pelo sofrimento obediente que ele teve na cruz por cada um de nós. O sacerdote do antigo concerto, ele tinha que oferecer a cada dia, então, os seus sacrifícios. Mas o sacerdote do novo concerto, ele ofereceu apenas um sacrifício, de uma vez por todas. O sacerdote do antigo concerto sacrificava por si mesmo e também pelo povo. Mas Cristo, que é o sacerdote do novo concerto, sendo sem pecado, ofereceu-se a si mesmo em favor do povo. Então, a importância de nós entendermos esta palavra preciosa, né? Então, o autor quer que a gente entenda a preciosidade e a superioridade do sacerdócio de Cristo em nosso favor. No capítulo 9, nós já temos também mais algumas explicações. Então, os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deveriam sempre ser repetidos. Mas o de Cristo é o único, foi o único e ele foi perfeito. Então, nós temos aqui os ritos, as ofertas e os sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama, então, o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, contendo o bordão de Araão que floresceu e também as tábuas da aliança dada a Moisés. Sobre ela, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, somente ele, porque havia os sacerdotes que trabalhavam no átrio e o sumo sacerdote que entrava, então, fazia o outro serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, não havia se manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Esta é uma parábola para a época presente, e segundo esta se ofereceu tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablações impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, aqui o autor volta então a sua atenção para a comparação novamente entre o ministério
do sacerdócio, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então a gente vai aprendendo as coisas novas que tem, né? Então aqui agora ele vai falar sobre a ordenança do culto divino dado por meio, então, desse antigo concerto, que era para um santuário terrestre que representa a transcendência de Deus, né? Tanto que o povo não podia entrar no santuário do tabernáculo. Então havia, né? Então quando Deus pediu a Moisés para construir, havia a parte onde o povo ficava, a parte do átrio, o lugar santo e o santo lugar. Eram 3 lugares. Então, o lugar onde poderia entrar o povo, o lugar onde poderia estar os sacerdotes e o lugar onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Então, que nós podemos entender? Apenas o sumo sacerdote poderia entrar, então, no Santo dos Santos. E ele fazia isso só uma vez por ano. No Santo dos Santos era o lugar aonde Deus, então, vinha com a sua presença. E naquele lugar, então, estava a arca da aliança, com esses objetos que nós falamos, né? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. E ela era toda coberta de ouro e havia os dois querubins também. O ministério, então, sacrificial do antigo sacerdote não podia, como fala aqui, quanto à consciência, aperfeiçoar aquele que fazia o serviço, né? Era o sacrifício. Não tinha como haver um aperfeiçoamento através daquele serviço. Enquanto que o antigo sacerdócio, então, por isso, ele não podia purificar a consciência do povo, porque o povo continuava fazendo a mesma coisa, né? Continuava pecando, não tinha mudança, não tinha purificação nos seus atos, pensamentos e ações, né? Então era incompleto. Então o ministério sacrificial do Messias, né, de Jesus, era capaz de fazer isso, de purificar então a nossa consciência. E essa purificação ela é perfeita porque ela capacita então aqueles que seguem o Messias a envolver-se em suas obras e servirem ao Deus vivo, assim como seu filho serviu. Podemos chegar então a receber essa chamada, essa missão, porque foi o sacrifício de Cristo que tem purificado a nossa consciência. É o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado, de toda a imundícia. É a palavra de Deus que nos limpa, nos purifica e nos torna aptos, então, a servir a Deus. E é o Espírito Santo de Deus que derrama os seus dons sobre nós, para que nós possamos, então, servir ao Deus vivo. O ministério do Messias é do mediador de um novo testamento, de um novo concerto, como ele falou, né? Como nós vimos no outro capítulo. Com esse ministério superior, então, porque ele não entra mais no santuário terreno. Ele entrou aonde? Ele entrou nos céus. E assim, na própria presença de Deus, ele exerce, então, o seu sumo sacerdote. Ele entrou, o antigo sacerdote entrava anualmente, mas Jesus, ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. E no caso, então, aqui que nós estamos falando, no Novo Testamento, nós podemos, então, celebrar como a morte voluntária do Messias foi diferente do antigo sacerdote que oferecia sangue de animais. Mas Jesus, o nosso Messias, ofereceu o seu próprio sangue, diferente do antigo sacerdote, que oferecia sacrifícios continuamente, mas sem efeito, pois somente o sangue do Messias obteve, então, a nossa eterna redenção. Assim como o concerto mosaico, então, foi inaugurado, né, com sangue, assim também o novo concerto da nova aliança foi inaugurado com o sangue de Jesus. E é este sangue que nos limpa, então, de todo pecado, que nos purifica de todo pecado. Jesus é a expiação do Antigo Testamento, né? Mas o que é, então, essa expiação? É o que Jesus tem a ver com ela. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, eles se esconderam de Deus porque estavam envergonhados. E em vez de desistir de Adão e Eva e de toda a humanidade,
como irrecuperáveis, como aqueles que não tem jeito, que a gente não pode falar isso, porque Deus, ele fez, né, esta obra grandiosa através de Jesus para dizer que sim, nós temos jeito, não há nada que Deus não possa dar jeito. Deus iniciou então um plano de expiação pela qual a comunhão que nós tínhamos perdido com Ele pudesse então ser restaurada. A palavra, uma palavra inglesa, né, para expiação é atonement, que significa juntos novamente. E ela está então sugerindo que Deus e a humanidade então podem, em sua relação, em seu relacionamento, estar juntos novamente. Como se dá então esta expiação? A expiação ocorre quando Deus providencia então peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse ato então requer que ele mate um animal, né, inocente, sem mácula, e derrame o seu sangue. Então esse ato de cobrir, né, as vergonhas, a vergonha de Adão e Eva, é o ato chamado de expiação, que é o derramamento de sangue em favor deles. Já a palavra hebraica traduzida para expiação é kapar, que significa cobrir, né? Isso sugere que pelo ato de expiação o pecado é coberto para que Deus não mais o veja. Então, com o sangue de um animal sem mancha, que embora era inocente de todo o pecado, certo? Então, o pecador se arrepende e se torna inocente novamente. Na nova aliança, embora o inocente de todo o pecado, Jesus se colocou então em nosso lugar para assumir a nossa posição, a nossa vergonha, levar sobre si as nossas culpas, nossas enfermidades. Então, ele que assumiu essa punição, derramando seu sangue para fazer a expiação por nós, como diz o versículo 12. Ele nem por sangue de bodes e bezerros, mas foi pelo seu próprio sangue que ele entrou uma vez no santuário e efetuou então a nossa eterna redenção. A expiação pelo sacrifício de si mesmo foi satisfeita. Jesus satisfez a ira de Deus contra então o pecado. E a expiação do Antigo Testamento encontra-se o seu clímax, né? Então, seu clímax em Jesus Cristo. E ele é colocado acima, então, de qualquer dúvida por João Batista. Quando ele encontra Jesus, encontra Jesus, primeira vez que ele vê Jesus, ele proclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Então, quando João vê Jesus, ele sabe que o Cordeiro de Deus, que tira realmente o pecado do mundo e que purifica a nossa consciência e nos limpa de dentro para fora, tinha chegado ao mundo. Espero que você esteja entendendo e compreendendo a superioridade do sacrifício de Cristo por cada um de nós, da importância da expiação, dele entrar no Santo dos Santos, dele ser hoje, estar nos céus, sendo nosso intercessor e seu ministério sendo proclamado na terra. Então, o capítulo 10, ele continua falando sobre os sacrifícios antigos. Eles eram humanos e eram transitórios, mas esta expiação feita por Cristo, ela é divina e ela é permanente sobre as nossas vidas e está à disposição de todos aqueles que se submeterem à autoridade, ao poder e aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Então, encerrando, né, todo esse contexto desde o capítulo 6 sobre os sacrifícios, ele faz a sua comparação entre o sacerdócio novo e o antigo. Então, o autor aqui continua focalizando nesses versículos, né, primeiros aqui do capítulo 10, a respeito da superioridade do sacrifício de Cristo. Os antigos sacrifícios eram apenas, como nós já falamos, a sombra da imagem. Os antigos sacrifícios tinham de ser oferecidos de uma maneira contínua e não realizavam nada além da purificação ali do ritual. Era um ritual, né? Porque não podia tirar os pecados do povo. E por esta razão,
ele foi profetizado, então, que o Messias viria para tirar, realmente, para fazer a vontade de Deus, que era nos trazer de volta para a sua presença, cobrir, né, os nossos pecados, porque diante de Deus nada que tem pecado permanece. Ele se assentou então no trono de Deus, pelo sangue da sua expiação, ele nos aperfeiçoou para sempre e aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Então a santificação, ela começa, é um processo, mas ela começou através da expiação, pelo derramamento do sangue do Cordeiro em favor de cada um de nós. A partir daí o autor então terminou esse assunto sobre os sacrifícios, ele começa então a exortar os seus irmãos de como que eles deveriam considerar essa obra, né, superior de Cristo, como que isso poderia fazer parte então da vida prática, do culto, da adoração e também da comunhão, né, com os irmãos, como isso deveria então ser ordenado, como que nós deveríamos colocar isso em ordem na nossa vida como cristãos, né? Então ele está exortando os seus irmãos a serem fiéis a Cristo e ele ordena então aos seus irmãos, primeiro, se aproxime de Deus com plena convicção. O povo de Israel, naquele tempo, na antiga aliança, se aproximava de Deus com a boca e honrava com os lábios, mas o seu coração estava muitas vezes longe dele, como ele muitas vezes falou. Nossa aproximação com Deus deve ser com sinceridade total, de todo o nosso coração. Ele fala também aos irmãos que deviam reter firme a sua confissão, que deveriam se aproximar com confiança absoluta das promessas de Deus, ter convicção firme de que teremos uma graciosa recepção em sua presença quando lá chegarmos. Nós também deveríamos considerar uns aos outros, não deixar de nos reunir como igreja. Devemos encorajar os nossos irmãos a manifestar o amor, a se comprometerem em fazer boas obras, porque são salvos, porque são chamados para realizarem boas obras. Nós somos exortados a amar, portanto, é algo que nós podemos, mas também que nós devemos fazer. Deveríamos continuar nos congregar na assembleia local, não deixá-la como alguns têm feito. Então, advertência, então tem aqui conselhos, mas tem também advertência. Advertência é uma lembrança de que não há sacrifício efetivo pelo pecado, a parte do sacrifício que Cristo já providenciou. Não há mais nada a fazer. Cristo, ele já fez tudo. Se os cristãos voltarem as costas para Jesus, eles não têm esperança, mas apenas uma expectativa de terror. A apostasia, ele fala da advertência novamente da apostasia, definida como um pecado deliberado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Aqui há 3 acusações dirigidas então contra os apóstatas, que é importante a gente entender. Eles pisaram os pés do Filho de Deus. Eles profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Eles profanaram o Espírito da graça. Conclusão: o repúdio voluntário do Filho de Deus amado é um pecado de grande proporção. E Deus se assentará para julgar todos os culpados disso. Ele disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. O autor então está mostrando aqui o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é ter uma vida de fé, porque ele diz: mas o justo viverá pela fé. A fé, a vida que valoriza, a fé é uma vida que valoriza as promessas de Deus, que vê o que se pode ver, mas o que não vê, ele persevera até o fim. Então, que Deus abençoe vocês, que possamos nesses tempos lembrarmos
deste concerto, desta promessa, desta segurança de que nós estamos em Cristo Jesus e que Ele mesmo fez tudo para que nós permanecemos seguros nas mãos deles e também do nosso Pai. E Ele intercede por nós em tempo e fora de tempo. Ele está intercedendo por cada um de nós. Vamos viver pela fé. Nesse tempo, nós estamos gerados para viver pela fé. Mas uma fé baseada numa palavra, no firme fundamento que é esta palavra, que é esta aliança feita, Jesus Cristo fez para que nós pudéssemos ter, então, esta esperança de um dia vivermos numa pátria melhor, vivermos num lugar melhor e vivermos para a glória de Deus enquanto estivermos por aqui. Que o Senhor possa te abençoar, levantar o seu rosto sobre ti e te dar a paz. E que a fé seja o firme fundamento para você viver esta semana. E a semana que vem nós vamos estar então falando do capítulo 11 de Hebreus, exatamente sobre esta fé que nós precisamos ter para vivermos e entrarmos ousadamente então diante do trono da graça e pedirmos socorro no tempo oportuno. Deus abençoe você e até então o nosso próximo domingo.